Nós olhamos para Jesus, quando nós meditamos nos fundamentos, é um dos pontos cruciais para a nossa pregação, é compreender a morte de Jesus. É o ponto mais importante que a gente olha na pregação, porque ali está muitas respostas para os problemas, para o problema do homem e para os demais problemas causados pelo pecado. A morte de Jesus, ela tem 4 elementos importantes, que é propiciação, sacrifício, redenção, reconciliação. Vamos repetir? Propiciação, sacrifício, redenção e reconciliação. Quem quer falar da morte de Jesus precisa saber esses 4 pontos que estão lá em fundamentos. E a ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus produz fé no Senhor. A ressurreição de Jesus é a sua vitória sobre a morte. E a ressurreição de Jesus nos une com Ele. E a ressurreição de Jesus é a base dos nossos corpos futuros. Do mesmo jeito que Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Do mesmo jeito que Ele venceu a morte, nós vamos vencer a morte. Então é um ponto importantíssimo na pregação. E nós olhamos para esse lado, para esse lugar, recebendo e percebendo todo o sacrifício, todo o resultado do que Jesus fez por nós. Na propiciação, Ele nos coloca diante de um Deus irado que vai derramar ainda sobre nós. No sacrifício, do ponto de vista do homem, Jesus entra na nossa frente para receber o castigo. E na redenção, Jesus vai ao mercado de escravo com seu sangue e nos compra e nos liberta do poder de Satanás e do pecado. Quando, como houve propiciação, sacrifício, redenção, o Senhor abre um caminho da reconciliação com Deus. Podemos voltar ao Pai, podemos nos reconciliar com Ele. Que tremenda é a morte e ressurreição de Jesus. Mas na morte de Jesus tem o lado obscuro, vamos dizer assim. Quando eu me lembro que uma sonda estava filmando o lado o contrário do Sol, porque geralmente as imagens que nós vemos da Terra é o lado onde o Sol está clareando, porque você tem maior nitidez de tudo o que está aqui, do que está aqui embaixo. Mas uma sonda estava filmando do lado oposto, aonde o Sol não bate naquele momento, o lado oposto do Sol, e não é comum se olhar a Terra por esse lado, porque é o lado obscuro, é o lado que as pessoas não têm interesse de ver. E temos na morte de Jesus ao lado que nós não gostamos de ver, ao lado que nós tememos em saber o porquê. No Getsêmani, Jesus, quando chamou os seus discípulos para orar, ele estava numa agonia muito grande, ao ponto de os vasos sanguíneos do seu corpo se estourarem e ele começar a suar gotas de sangue. O que poderia o nosso amado mestre chegar a tal ponto com a sua pressão arterial? E ele falava com os discípulos: vigiem comigo, eu estou me sentindo só. E os discípulos não tinham noção do que estava para acontecer. E ele orava, se ajoelhava diante do Pai e falava: Pai, passa de mim esse cálice. E ele em agonia clamava: Pai, passa de mim esse cálice. Será que Jesus amarelou? Será que Jesus estava com medo da cruz?
Será que ele estava com medo dos açoites? Todos nós sabemos que não era isso. Porque quando ele foi preso, ele foi olhando firmemente e encarando as autoridades como um cordeiro humilde foi levado ao matadouro. Mas tem um lado obscuro, um lado oculto que está na cruz. E foi o lado que Jesus temeu. É que naquele momento, quando ele assumisse todo o pecado da humanidade, ele ia ser separado do seu Pai. Isso aqui vocês já ouviram. Mas, irmãos, nós queremos aprofundar um pouco mais esse tema. E esse momento na cruz, ele está registrado claramente nos Salmos 22. O Gilberto leu o Salmo 29, 139, e nós vamos ler o Salmo 22, não todo. E o Salmo começa com uma oração, com um clamor, com o desespero no coração de Jesus lá na cruz, que ele diz, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Vamos ler o Salmo 22. Então esse é o registro do Salmo 22. Esse é o momento que relata a crucificação de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a minha salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Agora quero que você preste atenção no próximo versículo. Descreve o que Jesus estava sentindo lá na cruz. Ele diz, mas eu sou verme e não homem. Você parou para pensar nisso? O que Jesus sentia naquele momento? Que o Pai o abandonou? Você acha que ele só sentiu saudade do Pai? Não, meus irmãos. Ele se sentiu um verme. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Irmãos, Jesus se sentiu completamente desprezado. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois se nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste estando eu ainda no seio da minha mãe. Parece que naquele momento passou um filme, o filme da vida dele. Ele pensou no Pai, o Senhor cuidou de mim desde a minha infância, o Senhor me livrou. A ti entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda.
Muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Queridos, ninguém viu o touro ao redor da cruz. Ele estava falando de demônios. Ele estava falando do diabo. Demônios que estavam ao seu redor, com a boca aberta. Ele foi entregue pelo Pai na mão dos seus próprios inimigos. Contra mim abre a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água. Todos os meus ossos se desconjuntaram. A verdade é romper os ligamentos do seu corpo. Os ligamentos do seu corpo foram rompidos. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Você tem noção do que é isso? O medo era tão grande, o desespero era tão grande, e o coração dele parecia que ia derreter dentro dele. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem-se as minhas vestes e sobre as minhas túnicas deitam sorte. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, presta-te em me socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha alma. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Todos os evangelhos falam que o momento, mais ou menos o momento retratado, é da hora sexta à hora nona. A palavra do Senhor diz que o céu se escureceu, o céu se fez em trevas, desde a hora sexta até a hora nona. São 3 horas. 3 horas de inferno. Irmãos, 3 horas de inferno. 3 horas de demônios zombando dele. 3 horas do desespero da sua alma. Não, nós não sabemos disso. Nós nunca paramos para pensar nisso. E a pergunta é, por que Deus deixou o seu filho nessa situação? O que Deus queria mostrar para nós quando deixou Jesus nessa condição? E eu vou lhe dizer para vocês, é a forma como Deus odeia o pecado. É a forma como Deus vai derramar a sua ira sobre todo o homem nessa face da terra. O que Deus vai fazer comigo se eu andar errado? Olha para a cruz que você vai ver. O que vai acontecer comigo se o meu nome não estiver escrito no livro da vida? Olha para o que aconteceu com Jesus que tu vais saber. Irmãos, Jesus experimentou a ausência de Deus. Porque o céu, o inferno, acima das dores e do desespero e do castigo, está a completa ausência de Deus. Nós não sabemos qual é a ausência de Deus. O Espírito Santo está nessa terra trabalhando.
A igreja do Senhor está nessa terra, salgando essa terra e orando. E a misericórdia do Senhor e a glória do Senhor permeia essa terra. Agora, e se tirar tudo isso? O que vai sobrar? Aonde vai embora a esperança? Aonde vai embora a alegria? Vai embora o amor, a alegria, a paz? Tudo vai ser tirado daquele que está lançado no lago de fogo e enxofre. Só tem desespero. E Jesus, meus amados, experimentou esse desespero. E por que ele fez isso? Por que Deus fez isso? Irmãos, eu espero que nossos olhos realmente, como o Gilberto orou e como todos nós oramos, para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente aprenda a temer o Senhor. Ele é o Deus que morreu pelos seus pecados. Jesus morreu pela sua salvação. Jesus derramou o seu sangue por você. Mas Ele mostrou na cruz também que o Pai não vai ter misericórdia daquele que virá as costas para Ele. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, que Ele amava e que não tinha pecado, o que Ele vai fazer com pecadores, transgressores, rebeldes diante dEle? Vamos abrir Apocalipse. Capítulo 20, versículo 11. Nós estamos saindo da cruz e agora nós estamos indo para o final. O que Deus estava fazendo com Jesus lá, agora Ele vai fazer aqui com todos os homens que morreram sem Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 20, 11. Viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, comigo está o galardão, aleluia, que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Williams, eu não adoro imagem. Queridos, o dinheiro é o maior ídolo do nosso século. O dinheiro é o maior ídolo.
Meus amados, aqui nós saímos da cruz e fomos para o final. Nesse final aqui começa o castigo daqueles que viraram as costas para o Senhor. Eu pergunto, como vai ser o julgamento, William? O que pode me salvar e o que pode me livrar dessa morte eterna? Irmão, Jesus disse que os seus dos últimos dias seria como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Irmãos, mas não tinham só gente ruim no mundo. Vamos dizer que 2/3 estavam perdidos. Mas tinha alguém que estava lá casando e se dando em casamento. Tentando viver certinho. Talvez algum pai de família reuniu os seus filhos, sua esposa e alguns parentes para dizer, nós temos que acertar a nossa vida, porque o mundo vai ser destruído. Nós temos, quem não está casado, vai casar. Quem está com problema, vai resolver. Eu pergunto, essas pessoas que andaram certinha, que tentaram fazer tudo direitinho, foram salvas? Não. Por quê? Para alguém se salvar, tinha que fazer o quê? Hein? Aonde? Tem que entrar na arca. Não era momento de tentar melhorar a sua vida. Não era momento de tentar mudar as suas práticas. Era o momento de entrar na arca. Eu não acredito que os filhos de Noé entraram com essa boa atitude, não. Nem sei se acreditavam no pai. Mas o pai falou, entra na arca. Eles entraram na arca e foram salvos. Jesus disse que vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que vai ser como nos dias de Noé? Nós estamos proclamando o Evangelho do Reino, estamos pregando a palavra de Deus. E muitos entendem essa palavra do jeito errado. Parece que nós estamos falando, cuidado, você tem que melhorar. Cuidado, você tem que se aperfeiçoar nas suas práticas, nas suas boas obras. Você tem que ser um marido perfeito, você tem que ser uma esposa perfeita, você tem que ser um filho obediente. Irmãos, aqueles que serão salvos são aqueles que estão em Cristo. São aqueles que estão dentro dele, aqueles que estão movidos, são movidos por ele. Não é aqueles que querem ser bons nessa terra. O que nos salva daquele dia é a vida de Cristo em nós. Como diz o Gilberto, os bons não vão ser salvos. Aqueles que se esforçam para aparecer alguma coisa, vão estar perdidos. Porque a solução não está no nosso esforço. A solução não está nas boas obras que fazemos. Por muitos anos nós ouvimos, nós somos, de certa forma, contaminados de que, de alguma maneira, eu fazendo alguma coisa boa, Deus, no final das contas, vai colocar numa balança e vai pesar a meu favor. Eu dou esmola para os pobres, eu distribuo o seu pão por aí, eu ajudo os meus amigos, eu sou uma pessoa boa. Será que isso não vai contar no final? Eu penso que muita gente que está aqui acha que isso vai contar. E embora nós temos que fazer tudo isso, nós temos que ser bons maridos, as irmãs têm que ser boas esposas, os filhos têm que ser obedientes. Mas o que move
o que deve mover o nosso coração, o que move as nossas boas obras, o que move tudo em nossa vida, é o fato de que eu estou em Cristo. Se eu estou nele, essas obras vão aparecer. Aquele que diz que permanece nele, deve andar como ele andou. É natural que ele ande como Jesus andou. Meus amados, a cruz significa que Deus aborrece o pecado. Deus tem nojo do pecado. O pecado vai ficar longe dele no último dia. E é o lado que nós não gostamos de olhar na cruz. A cruz mostra a ira de Deus contra o pecado. No caso, Jesus estava cheio de pecado, os nossos pecados, e a ira de Deus veio sobre ele. Mas nós conhecemos a história, aquele que foi manifestado na carne e foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus desceu ao Hades derrotado. Jesus desceu ao Hades com a súcia de demônios, fazendo festa ao seu redor. Mas no meio daquela festa do inferno, o Pai parou aquela festa e disse: pode tirar a mão dele, porque ele é santo. Aleluia! Mas ele tinha pecado, mas os pecados não eram dele. Foi o maior erro de Satanás. Ele disse: dá a chave para ele da morte do inferno. E ele subiu, levando o cativo, o cativeiro, levando todos aqueles que morreram na esperança. Todos foram colocados na presença de Deus, na presença do Cordeiro, que agora está nos céus, exaltado. E ele aguarda que todas as coisas sejam colocadas debaixo dos seus pés. E a minha oração é: Senhor, me ajuda a odiar o pecado como o Senhor odeia. Me ajuda, Senhor, a ver o pecado como o Senhor vê. Irmãos, muitos de nós amamos alguns pecados. Gostamos de algumas coisas. Nós precisamos nos largar dessas coisas. E essa tem sido a nossa oração, tem sido a minha oração: Senhor, me dá o temor de verdade. Para finalizar, como disse o nosso querido Jefferson, Isaías 53. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Queridos, a Bíblia não exagera. Vamos crer no que está escrito aqui. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Todos os seus pecados. Imagina, desde criança, todos os seus pecados. Só os pecados daqui, só os pecados desse salão aqui. Quanto seria de pecado no corpo
e afetando diretamente a alma de Jesus. Quantas maldades nós já fizemos nessa vida, quantos horrores, quantas mágoas, quantos rancores. Você imagina do mundo inteiro, nessa alma. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Se você ama Jesus, é difícil ler isso aqui. É alguém que nunca fez injustiça, nunca. E recebeu um castigo horrível. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O justo no lugar dos injustos, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Meus amados, se isso não nos levar a temer e nos afastar do pecado, ao ponto de resistir até o sangue, ainda estamos longe de desenvolver o temor do Senhor verdadeiro. Que fique gravado no seu coração, no meu coração, como Deus odeia o pecado e como Deus vai tratar os transgressores nos últimos dias. Você quer saber como vai ser tratado? Olha para Jesus. Você quer saber como vai ser o juízo lá no trono branco? Olha como Jesus está sendo tratado, porque Ele nos substituiu até nesse lugar. E a nós nos cabe corar de vergonha. A nós nos cabe olhar para Ele e dizer: nos ajuda a sermos santos como o Senhor é santo. Porque o Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. Que nunca mais saia da sua mente que a cruz foi algo terrível para Deus. A cruz foi algo terrível para Jesus, porque foi ali que um homem experimentou o inferno pela primeira vez. Não é o Hades, Algo mais parecido com Geena foi o que Jesus experimentou. Um lixo jogado, um saco de lixo jogado no canto. Um caco velho que não presta para nada, lançado fora como quem não vale nada. E qual é a tua resposta para ele? Qual é a tua resposta para ele? Permaneceremos no pecado.
Permaneceremos vivendo uma vida indigna se Ele se colocou nessa condição por nós. Que Deus revele ao nosso coração o que Jesus fez por nós. Por isso eu estava cantando essa música, por suas pisaduras fomos sarados. Né? E há uma multidão de filhos que encontraram a salvação, que temem ao Senhor, que um dia vão estar diante dEle, adorando Ele em toda a sua santidade e plenitude. Nós queremos vê-lo no céu adorado, nós queremos vê-lo no céu santificado, nós queremos vê-lo no céu perfeito como Ele sempre foi desde a eternidade. Adorado seja o nome de Jesus. Vamos dar um tempinho, como diz o Mário, para o Espírito Santo. Baixe a sua cabeça. Ore ao Senhor. Peça para Ele mostrar para você esse momento na cruz que a gente tem dificuldade de ver. Que seja revelação para você. Como Deus odeia o pecado. Como Deus despreza aquele que vive na prática do pecado. Como Deus quer ver longe aquele que não o aceita, que não quer ser santo como Ele. Mas como Deus resgata aqueles que querem ser como Ele. Como Deus ama e como Deus espera de nós aquilo que Ele colocou em nós, que é Jesus. Aleluias. Ó Pai, que Teu Espírito Santo vem sobre essa igreja, trazendo um profundo temor no coração de cada um. Nos envergonha saber que um justo foi no nosso lugar. Nos envergonha. Nos deixa constrangido saber que Ele morreu e não só morreu, mas enfrentou, Senhor, a completa ausência de Deus. E ela disse que Ele temia, Senhor. Era isso que Ele temia. Pois nunca, Senhor, Ele jamais tenha se apartado de Ti. Toda a eternidade contigo. Aquele foi o único lugar na eternidade. Um pequeno espaço de 3 horas. Aonde, Senhor, Ele ficou separado de Ti. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aleluia. Tu és digno desse lugar, Tu és digno do lugar de adoração. Tu és digno de ser adorado com toda a força da nossa voz. Tu és digno, Senhor. Adorado seja o Teu nome, Jesus.